Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o tema Há muitas moradas na casa do Pai. E vamos pegar aqui em João, capítulo 14, versículos 1 e 2, onde Jesus traz para nós essa orientação e uma orientação muito precisa, como sempre, para nos ajudar a clarear a direção certa, o caminho a seguir. Então vamos lá. João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus inicia dizendo para que a gente não traga no nosso coração dúvidas. E ele fala não turvar o coração, não deixar que a dúvida, que a insegurança permaneça em nós. Por quê? Ele diz, crede em Deus, crede também em mim. Confiemos no Pai, confiemos em Jesus nas suas orientações. E aí nós vamos ver aqui então, no capítulo 3, no item 2, as colocações aqui de Kardec e tem também a orientação dos espíritos para nós, que esclarece muito a respeito dessas moradas, a sua configuração, os espíritos que habitam e as classificações também. Nós vamos tentar fazer um pouco sobre isso. Então, no Evangelho nós vamos encontrar no capítulo 3, item 2, a seguinte colocação. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, nas moradas que existem no universo, infinitas moradas, essas infinitas moradas vão oferecer para aqueles que lá se encontram encarnados, e essas moradas serão correspondentes ao adiantamento desses espíritos. Aí nós vamos ver, na continuação aqui da orientação, que, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso ou não do espírito na erraticidade. E vamos também compreender que, conforme se ache este mais ou menos depurado, esse espírito, né? Aquele que encarna, que está vivenciando ali aquela experiência naquele órgão, naquele sistema. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, olha só que interessante, conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Aqui já está trazendo para nós a necessidade do desprendimento dos bens materiais. Trabalharmos em nós as duas instâncias. A instância externa do uso do material
e a instância interna, que é a forma como nós vamos conduzindo a nossa vida, os sentimentos, os pensamentos e a nossa atuação, enfim. Então, o aspecto daquele lugar, as sensações que a gente vai experimentar, as percepções que a gente tenha, vai depender, então, da condição em que nós nos encontramos. Vamos ver aqui que onde nós vamos estar será de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade de evolução, de crescimento e de assimilação também das leis do Criador. E aí continua para nós então, ainda no capítulo 3, item 2. Ele vai fazendo aos poucos uma diferenciação para a gente perceber qual que é a nossa real condição por estarmos habitando o orbe terrestre. Porque é que a maioria de nós que aqui nos encontramos, que condição nós estamos? O que que mais se apresenta na nossa vida cotidiana? O que que a gente mais percebe? Que o bem que está prevalecendo ou ainda o mal? Então, aos poucos vai clareando para nós essa condição e eu acho que é muito interessante a gente estudar então. E aí continua a orientação. Enquanto uns não podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Então, aqui, a orientação que chega até nós é também mais um alerta àqueles que, pela condição, não conseguem se afastar muito do orbe onde viveram. E vamos pensar então no umbral, né, essa região que circunda o nosso orbe, as condições dos nossos irmãos que lá se encontram e a influência mútua que existe deles para nós e nós para eles na manutenção ainda de uma certa intensidade de sofrimento, às vezes de trevas também. Então, enquanto uns, ou dependendo da condição, não consegue afastar muito do órgão onde viveu, a informação que chega é que há outros que são bem-aventurados, então esses eles vão ter uma claridade, uma luminosidade, e eles vão poder viajar pelo espaço, conhecer outras moradas, trabalhar incessantemente no caminho do bem, seguindo as orientações de Jesus. Mas vamos lembrar também, meus irmãos, que o estado em que nós nos encontramos, muitas vezes ainda envolvido com material, muitas vezes ainda com sentimentos inferiores, é somente um momento. Nós estamos assim, nós não somos assim. Porque o Pai nos criou para a felicidade. O Pai nos concede muitas bênçãos. E essa orientação sempre que chega até nós. As orientações através da espiritualidade superior, através dos estudos, através da doutrina que é extremamente esclarecedora e consoladora, nós podemos e devemos voltar a nossa atenção para a nossa verdadeira jornada. Nós estamos aqui para um aprendizado, estamos aqui estagiando para melhorar a nossa condição inferior. E há aqueles que se encontram aqui em condição superior à nossa, como foi dito aqui, esses que já são bem-aventurados, que
pela fraternidade, pela amorosidade, vêm ao orbe para nos ajudar. Então, eles vão se apropriando dos ensinamentos e vão trabalhando incessantemente na seara do Cristo, que é um convite que Jesus fez a todos nós. Então, vamos continuar aqui agora no item 3. Do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, o universo está repleto de vida, está repleto de movimento, está repleto de condições diferentes, de grau de adiantamento, de entendimento, de trabalho com o Senhor, ou precisando de assistência de Jesus e desses nossos irmãos que já alcançaram. Então, os Espíritos vão nos informando, vão nos orientando de forma precisa e resulta, né, dessa diferença, dessas condições dos mundos, quanto ao nosso grau de adiantamento ou de inferioridade daqueles que habitam aquele orbe, que fazem parte ali daquele sistema. Então, vamos pensar como que a gente tem visto o orbe que nos assiste, o orbe que nos acolheu. Será que a gente tem visto como uma terra, um orbe de bênçãos, de oportunidades, ou estamos aqui ainda carregando aflições, estamos inconformados, rebeldes? Ora, se ainda trazemos esse tipo de sentimento, o estudo, possivelmente, como todos os outros que têm aqui se apresentado, seja na nossa casa, de forma presencial, ou aqui gravado, tem nos ajudado a olhar para realmente a direção que devemos olhar para fazer a nossa mudança. Então, quando nós encontramos sobre os mundos inferiores, para a gente ter um pouco de ideia qual lugar que nós habitamos, em que classificação o planeta se encontra, nós vamos obter essa informação aqui, que é a seguinte. Quando se trata de mundos inferiores. Nos mundos inferiores, uma informação muito preciosa para nós. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, saindo daquela condição inferior, de uma existência muito material, onde ainda reinam as paixões, é quase nula a vida moral nesse orbe, nessa condição, classificado como mundos inferiores. Mas isso está muito parecido com o lugar que nós habitamos, a Terra, não é mesmo? Então, nós vamos ver aqui que nós precisamos fazer a mudança, a diferença. Por quê? Nesses locais misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. E aí, esses mundos serão divididos, então, da seguinte forma. Vamos ver a questão do mal, a questão do bem, prevalência da matéria, né, do apego ao material, das sensações, das paixões. E quando é feito, então, no Evangelho aqui,
essa divisão nós vamos ver um pouquinho sobre mundos primitivos. Como que está classificado aqui? Os mundos primitivos estão destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, nos mundos primitivos, nós vamos encontrar ali a possibilidade dessas primeiras encarnações da alma humana. Em seguida, nós vamos ver o orbe que nós habitamos e que, à medida que a gente vai estudando, vai esclarecendo para nós por que ele entra na classificação de mundo de expiações e provas. Mundo de expiações e provas, mundo que nós habitamos, a Terra, ainda há o domínio do mal. Ainda há muitas atitudes de desrespeito, onde vai demonstrando ainda a nossa inferioridade, a necessidade de moralizarmos, a necessidade de crescer, de evoluir. Então, ainda no mundo de prova e expiação, ainda há o domínio do mal. Basta, meus irmãos, a gente prestar atenção um dia após o outro, o que tem sobressaído, seja as nossas atitudes, todos os companheiros, né, que habitam conosco esse órgão. Passando aqui nessa classificação para um mundo de regeneração, que nós também vamos estudando, e serve sim como um consolo para nós, um incentivo, um estímulo para a nossa luta e a gente vencer as nossas próprias dificuldades, porque nós já ouvimos mais uma vez dizer que a Terra caminha para regeneração. Então, nos mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então já é uma condição diferente do momento que nós estamos vivendo agora, onde nós vamos, e aqueles que lá habitam já vão aurir novas forças e terão aí, digamos assim, um repouso para as fadigas da luta. Aqui nós vivemos uma luta incessante para vencer as nossas dificuldades. Quando nos é trazido aqui sobre os mundos celestes ou divinos, são habitações de espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. Então, quando nós vamos estudando a respeito dessas informações que chegam até nós podemos sim buscar a esperança para a nossa mudança. E aí a gente poderia se perguntar assim, então por que a Terra, por que esse orbe se apresenta com tantas misérias humanas? Que aí é o tópico dentro do capítulo que vem escrito assim, destinação da Terra, causa das misérias humanas. E a colocação é a seguinte, muitos se admirem de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. E aí nós vamos ficar atentos a essa informação, porque muitas vezes nós vamos encontrar companheiros caminhando junto conosco ali, com um desânimo tão grande, desistindo da luta, achando que a luta não encontrará melhores condições, que não vale a pena lutar. Então, meus irmãos, nós não vamos cultivar esse tipo de pensamento, de sentimento, e nem vamos nos prender a essas ideias, porque o Pai é misericordioso, Ele é justo, e Ele cuida de todos os filhos de igual maneira. Nós estamos aqui na Terra para vencer as nossas dificuldades. Ora, o uso do livre-arbítrio, ainda de forma equivocada, faz com que o nosso orbe
ainda se encontre nessa condição. Então, muitos vão achar que a terra está repleta só de maldade, só de paixões grosseiras, de tantas misérias, mas não vamos nos esquecer que é cada um de nós colhendo aquilo que planta, aquilo que já plantou, aquilo que fez e que está fazendo com a própria vida. Porque a todo momento chega para nós estímulos para vencer essas dificuldades, para renovar a nossa mente, educar as nossas emoções, buscar a confiança em Deus. Por isso que Jesus pede para crer em Deus e nele também, porque esse é só um momento e ele passa, como tudo passa para melhor. Então, a situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que se espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braço com tantas misérias. Olha só as orientações extremamente esclarecedoras para nós. Ora, a terra pertencendo ainda à categoria de mundo de expiação e provas, vai habitar, em sua maioria, espíritos que precisam passar por grandes aprendizados, que precisam abandonar a rebeldia, o distanciamento do Criador e das suas leis. Então, as situações que nós encontramos no orbe abençoado que nós vivemos está de acordo com a nossa condição moral. Voltamos a dizer que não são todos os espíritos que habitam que se encontram em condição inferior, porque na bondade e na misericórdia do Pai, há aqueles nossos irmãos que vêm de outras estações, de outros orbes mais elevados, para ajudar no progresso do nosso orbe, no progresso moral, ajudando-nos a apressar, não impondo, mas ajudando-nos, nos conduzindo através de Jesus, esses nossos irmãos que se propõem a vir ao orbe, estando aqui, através do seu exemplo, da sua conduta moral, trabalhando a justiça, o amor e a caridade. E aí nós temos N exemplos na nossa trajetória terrena, em todos os tempos, aqueles nossos companheiros que de forma sacrificial estiveram aqui, estão aqui e continuarão vindo para nos ajudar no nosso progresso. Então, nós estamos vivenciando, nós inferiores, ainda apegados à matéria, às paixões, estamos vivendo de acordo com as nossas escolhas, estamos vivendo de acordo com o caminho e a plantação que estamos fazendo. Não há, não há de forma nenhuma castigo do Criador, não há de forma nenhuma abandono. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E Jesus, como nosso irmão maior, exemplo a ser seguido, continua nos tutelando também. Então, continuando aqui, para a gente ter uma noção das situações que nós passamos aqui, muito condizente com, né, e a terra, um lugar abençoado, volto a dizer, que nos recebe, porque ela vai figurar-se como subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, uma alção. E a terra, ela é simultaneamente tudo isso. Então, ao mesmo tempo, ela é um subúrbio, ela é um hospital, ela é uma penitenciária e é um sítio, uma alção. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os prazeres, a felicidade, os gozos. Ora, para habitar um hospital, adoecido precisa estar aquele.
Para estar numa penitenciária, é preciso, e os habitantes dessa penitenciária são aqueles que transgrediram as leis, perderam a sua liberdade momentaneamente devido ao comportamento inadequado. Então, o orbe que nos recebe é preparado adequadamente para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Continua as orientações agora, o item 7, que diz o seguinte: porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter lugares de deleite. Ora, meus irmãos, se nós estamos ainda infringindo, se nós ainda estamos desobedientes, nós estamos adoecidos da alma. O nosso espírito está em desequilíbrio. As nossas emoções estão adoecidas. O nosso entendimento ainda está equivocado em relação à verdadeira jornada. Porque casa de correção, hospital, é exatamente para aquele que está precisando se curar, que está precisando entender o verdadeiro valor da liberdade para bom uso fazer, porque esse local, hospital, casa de correção, esse sítio, não é para deleite, não é para aqui estarmos simplesmente para sermos servidos. Nós estamos aqui para trabalhar em nós, para mudar a nossa trajetória. E aí continuam as orientações. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. Meus irmãos, aqui no orbe é só uma pequena parcela da humanidade que aqui se encontra. E em sua maioria, doentes, necessitados de cuidar da saúde em todos os sentidos, necessitado de dar valor à liberdade, ao uso do livre-arbítrio, entender essa bênção que o Pai nos concede para mudar a nossa jornada. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Às vezes a gente pode ter pensado, ter dito ou ter ouvido esse dizer: ah, eu não quero reencarnar nesse órgão. Ah, não, aqui é um lugar de muita dor, de muito sofrimento, eu não quero voltar aqui. Meus irmãos, isso é uma ideia equivocada do que seja o verdadeiro objetivo, a verdadeira oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos aqui por termos tido a oportunidade de aqui promover a nossa mudança moral. Porque do mesmo modo que o hospital, se está curado, não tem justificativa para ficar ali sob os cuidados daqueles, a prisão, se já cumpriu o seu tempo, não justifica ficar encarcerado, e por isso que vem essa orientação para nós. Cumpriu a pena, está saudável, virá à terra para ajudar, igual dissemos a esses espíritos que vêm nos ajudar. Poderá alçar voos, visitar outros orbes, fazer parte de outras comunidades. Mas para isso nós precisamos curar as nossas enfermidades morais. Enquanto insistirmos no caminho do mal, nós teremos dificuldade.
Então, nós precisamos trabalhar em nós para curar essas enfermidades morais. Enfermidades essas que surgiram pelo nosso próprio modo de proceder, pela nossa própria escolha, a direção que nós mesmos decidimos seguir. Então, na nossa luta pela sobrevivência junto ao planeta e na busca de seus ideais, o homem, então, o ser, penetra os domínios da experiência. E de posse desta, encontra nas aquisições do amor e da sabedoria a própria sublimação, aprendendo a valorizar o poder da humildade e a força do exemplo. Então, no nosso dia a dia, neste orbe abençoado, nós estamos aqui para buscar os verdadeiros ideais, para, estando aqui, experienciar novas e melhores experiências, tomando posse dessa mudança, tomando consciência, onde a gente vai buscar conquistar as aquisições do amor e da sabedoria, promovendo a nossa própria sublimação, aprendendo a valorizar o poder da humildade e dando o bom exemplo. Uma das virtudes a ser construída, a ser conquistada em nós. Então, voltando aqui ao termo, quando Jesus pede para que a gente possa crer em Deus e crer também nele, no livro Luz Imperecível, na lição 206, nós trouxemos a seguinte colocação. É o imperativo apontado por Jesus para que não deixemos que o nosso ânimo, diante das lutas, se quebrante. E se a causa menos feliz de ontem gerou a aflição de agora, a serenidade e a ação no bem hoje nos assegurarão, sem dúvida, melhor posicionamento em faixas que Jesus, como mestre, pede e vem propondo aos nossos corações no decorrer dos tempos. Então, se o nosso passado foi delituoso, hoje, aqui e agora, meus irmãos, nós temos a oportunidade, e por isso gerando aflição, angústia, desânimo, mas o passado precisa ser acolhido em nós para promover a mudança e não ficar no desânimo. Então, aqui traz para nós, se o que nos trouxe uma causa, do passado, do ontem, gerou aflição, hoje e agora, nós vamos mudar, vamos buscar, como nos é orientado aqui, a serenidade que vai também constar a confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade superior, nas boas orientações que chegam a nós e a ação no bem. Hoje vai assegurar para nós, sem qualquer dúvida, um melhor posicionamento em faixas que Jesus, como mestre, pede e vem propondo aos nossos corações no decorrer dos tempos. Jesus sempre nos solicitou isso, sempre nos sugeriu buscar fazer o bem, seguir esse caminho da luz. Quando nós encontramos no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, quando fala da vontade, do poder da vontade, esse nosso companheiro traz para nós essas orientações aqui. Todos os ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das futuras felicidades, ou das felicidades futuras.
Então é na nossa vida íntima, no desabrochar, no acordar, as nossas potências, a centelha divina que nós trazemos em nós, fazendo bom uso das nossas faculdades, conquistando as virtudes, é que nós então teremos esse manancial das felicidades futuras. Olha só a direção que está reservada para nós. Desabrochar as potências. Por isso que a gente estuda aquela parábola dos talentos, né? A desenvolver, a trabalhar em nós diariamente, incessantemente. Ter conosco a boa vontade para vencer as nossas dificuldades. Perceber cada vez mais que nós podemos e vamos conquistar virtudes, mas nós precisamos, para sermos felizes, num tempo curto, amanhã e sempre, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos desenvolver em nós essas faculdades. E ele continua dizendo: olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Então, ele nos convida para fazer uma autorreflexão, uma autoanálise lá no fundo do nosso ser. Nós buscarmos fazer essa meditação diária da nossa conduta, da nossa jornada, se estamos mais habituados ao bem material, a sentimentos inferiores, vamos mudar essa nossa condição de espírito e, nesse momento de reflexão, de autoanálise, no silêncio de si mesmo, nós vamos percebendo a luz divina, o amor de nosso Senhor Jesus, as boas orientações da espiritualidade. E nenhum de nós, pior condição que a gente se encontra, nós estamos relegados ao esquecimento, à treva eterna. Porque Jesus nos conduz para a luz. Depende de nós um esforço para alcançarmos então essas vozes fortificantes e consoladoras. E aí nós iremos nos destituir de ideias tão equivocadas, de ideias que precisamos abandonar. E vamos ver então no livro Pão Nosso, na lição que fala sobre valei-vos da luz. Pegamos aqui, apoiado também nessa colocação de João, capítulo 12, versículo 35. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 35. E aí nós pegamos essa colocação de Emmanuel no livro Pão Nosso. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Então, quando nós nos colocamos a serviço para uma ascensão justa, volto a repetir, Emmanuel afirma para nós que, nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar,
conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Então, meus irmãos, nenhum de nós ficará para trás. Como disse Jesus, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Então, vamos trabalhar em nós a verdadeira alegria pela vida, a gratidão pela nossa existência, pelos aprendizados. Vamos conquistar a nós mesmos. Vamos reunir em nós os valores espirituais. Vamos nos reconciliar com nós mesmos, com nossos semelhantes. Vamos enriquecer a nossa vida, porque estaremos plenamente na vida do Senhor. Lembrar que a nossa vida aqui ela é transitória, e Emmanuel afirma isso. Então vamos aproveitar o nosso tempo, o nosso aqui e agora, para promover essa mudança. Não é amanhã e nem é preso no passado, no ontem. É hoje. Hoje é o melhor tempo. Hoje é a melhor possibilidade de conquistarmos a nós mesmos nessas bênçãos que o Pai nos oferece. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, que nos ajude nesta oração a fortalecer o nosso propósito de mudança. Senhor, sabemos que conhece a nossa intimidade e por isso mesmo tens acesso a ela. Ajuda-nos, Senhor, a tirar de nós toda e qualquer ilusão. Ajuda-nos a trabalhar em nós melhores pensamentos, sentimentos, para que possamos, Senhor, abraçar verdadeiramente o trabalho fraterno, o trabalho que engrandece todo aquele que segue o teu exemplo. Que os nossos lares, Senhor Jesus, possam se inundar com o teu amor e a tua luz, e as nossas vidas ser plenas de confiança em Ti, no Pai e nos nossos amigos espirituais. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Assim seja.